partir desse momento, estamos iniciando também a gravação, para depois você que não tiver ao vivo junto com a gente, poder acompanhar através do nosso canal do YouTube. Bom dia, doutora. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela companhia mais um dia, obrigado pela entrevista mais uma que estamos começando, né, doutora? Eu que agradeço, com a graça de Deus, mais uma. É verdade, com a graça de Deus estamos iniciando mais uma. Quarta-feira passada, devido a compromissos jurídicos, não foi possível a gente estar realizando. A doutora Edna, já agradecer até por ter avisado a gente, viu, doutora? Sim, é. É. Acontece. Advogado tem isso, né, gente? Sim, Eu tenho certeza que os ouvintes também têm essa consciência e sabem da necessidade do dever jurídico em determinados momentos, que não é possível, né, a gente estar aqui junto com a doutora. Tem jeito. Doutora, lembrando sempre que o nosso programa tem caráter informativo e não dispensa análise do caso concreto por um profissional da sua confiança, da confiança do necessitado. Sim, muito bem. Sempre a gente deixa sempre ressaltado isso, viu? O pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo site, pelo aplicativo, é importante você estar sendo acompanhado por um profissional e que ele possa analisar o seu caso mais profundamente para poder tomar uma decisão aí e te orientar. Doutora, hoje nós vamos falar sobre o assunto... Nós vamos tratar um pouquinho e conversarmos sobre alguns processos, né? E possibilidades processuais ligadas aí à rede social. Importante tema, né, doutora? Isso. É importante tema nos dias de hoje. Direitos, como podemos chamar? Direitos sobre a rede social? Como que a gente pode usar esse termo, digamos? Leis das redes sociais? Não existe um termo específico. Sim. Existe a denominação processos decorrentes de situações vinculadas a uma rede social. Processos decorrentes vinculados à rede social. Isso. Tá, é só para a gente poder... Que é virtual. Tudo virtual, mas muito real hoje, né, doutora? Sim, sim. Hoje todas as empresas estão nas redes sociais. Tem que estar, né? Facebook, Instagram. Sim, né? Muitas usam o Twitter. Sim, TikTok. Eu não sei nem como funciona, mas eu entrei uma vez, mas parei no meio. Não sei como funciona, mas eu sei que existe. Existe. E também, claro, as redes profissionais, né, LinkedIn, entre outras, que os profissionais e empresas também estão. Doutora, muitos processos vinculados à rede social que a doutora trouxe para nós, quais são aí os principais, o que a doutora pode eu não trouxe nenhum caso de forma específica, tá? A gente vai tratar sobre as possibilidades, o que existe aí, tanto mencionando uma questão criminal, que existem os processos de ordem criminal relacionados a isso, os processos cíveis, né? Porque, assim, é certo que a rede social, ela se tornou um meio onde as pessoas compram, vendem, se interagem e isso não tem volta, né? Então, foi de uma forma alavancada acredito que aí no momento da pandemia, e se tornou algo que as pessoas real, se interagem, né? Sim, né? Então, do virtual... Sim. Mudou o nome para real, né? Exatamente. Só que existe a nossa realidade ainda, sim, que ela tem que ser priorizada, né? Sim. Mas, muitas vezes, aí isso realmente todas as empresas estão lá, fazem suas propagandas, fazem as suas vendas, divulgam seus produtos. Fazem entrevista, como agora, por exemplo, através da rede social também. Sim, isso. Então, levam informação, né, para os ouvintes. Mas tudo existe aí um limite, né? Sim. Que inclusive tem que ser respeitado e não pode ser ultrapassado, que são os limites morais, éticos e legais, né? Ou seja, sem ofender, difamar, injuriar, citar nomes de forma pejorativa, divulgar vídeos, né, que ferem a intimidade da pessoa, a dignidade dela. Então, tudo o que é além, o que ultrapassa esses limites, geram as consequências. E, muitas vezes, criminais, jurídicas, né, reparatórias. Então, existe aí
todo esse contexto de consequências quando tudo isso efetivamente é ultrapassado, né? Tá. E a doutora citou aí a questão pessoal, né? Digamos assim, uma foto que expõe aí a pessoa a algum tipo de situação. Isso é uma realidade, porque quando nós recebemos aqui as informações policiais, Sim. às vezes vem fotos, né, das pessoas que acabaram sendo presas, né? Uhum. E nós, de forma nenhuma, podemos expor o rosto dessa pessoa. E às vezes até gera muita crítica na rede social, porque o pessoal fala, coloca a cara dele para a gente saber quem é. Então, para vocês entenderem, o primeiro passo já é esse. Nós não podemos, por questões jurídicas, né, expor aí o indivíduo ou a pessoa que foi presa ou por questões de uso pessoal. A gente não pode expor o rosto, né, a Até fisionomia. porque a própria o Código de Processo Penal, Código Penal, Processo Penal, não me lembro agora, a pessoa ela é culpada, efetivamente culpada, quando existe uma sentença transitada em julgado. Sim. Então, ou seja, se você vai efetivamente noticiar um fato, colocar o rosto de uma pessoa, e se ela não for condenada? Exatamente. Entendeu? E se de repente ela for inocente, que a gente vê inúmeras situações, né? Acontece também. A maioridade pode ser condenada? Pode, mas a gente vê inúmeros fatos de pessoas brutalmente rechaçadas da comunidade, Sim. divulgadas e que ao final conseguiram efetivamente provar que foram confundidas com outras e foram inocentadas. E que pagaram preços altos. Sem dúvida. Isso né? gera um processo posterior, né, doutora? Sim, gera. Para quem noticiou. Inclusive, a gente já viu isso até em Fantástico, sim, né? Sem dúvida. Em casos até mais graves. Sim. E isso depois a pessoa pode processar a rádio ou a TV, que acabou noticiando que ele era culpado em relação a um caso que ele não era no final. Pode ser, né? Porque pode expôs haver. a foto, expôs a pessoa, né? Ali uma situação constrangedora. É isso, né, Sim, doutora? sim, claro. Numa situação pode haver esse tipo de ações contra, né? E, Sim. claro, e uma contra o Estado. Se a pessoa efetivamente foi presa, condenada, então tem isso também. Mas as divulgações podem chegar, né? Um caso que a gente tem que estar sempre atento a isso. Uhum, Pois não, doutora, pode ficar à vontade. Bom, então vamos lá. Uma vez ultrapassado, né, os limites morais, existem as ações criminais que podem se dar, né, como a calúnia, quando você calunia alguém. Isso eu vou ler o texto da lei porque não é a minha área. Sim, perfeito. Correto, doutora, tá certinho. Então, assim, caluniar alguém impondo-lhe falsamente fato definido como crime. Isso é um crime contra a honra. Existe a difamação, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Injúria, injuriar alguém ofendendo a dignidade. Então, são situações que, uma vez ocorridas numa rede social, a pessoa ofendida, ela pode movimentar a máquina judiciária e apresentar uma queixa-crime, né, na autoridade policial para que a pessoa que praticou isso numa rede social seja punido por um desses crimes. Mas aí a pessoa tem que direcionar a minha pessoa, ou se eu suspeitar que essa pessoa está direcionando a fala a mim? Sim, desde que haja provas concretas que a direção digamos para mim, você Sim, eu difamei a doutora Edna. Na rede social. Só que eu não falei que era o nome dela, eu simplesmente coloquei aqui, olha, advogada X, estou aqui colocando exemplo, tá, gente, pelo amor de Deus. Advogada X, né? Nossa, que trabalho ruim, não sei, alguma coisa que nesse sentido. Se você puder, se a ofendida conseguisse identificar provar ou demonstrar que outras pessoas conseguem chegar até ela por algumas informações, ainda que não citadas o nome, entendo que cabe sim, nesse caso, é uma ação pública privada. Então, como que a parte ofendida, ela tem que promover, nesse caso, uma queixa-crime, tá? Ir até a autoridade policial, existe um prazo de 6 meses, para que aí se inicie o inquérito e a apuração dos fatos, tá? E ao final, uma sentença, se for reconhecida ou não for reconhecida, isso é posterior, mas há a possibilidade
de ser solicitada a abertura do inquérito policial por conta desses crimes contra a honra. Entendi. Certo? Tá? Então, esses são 3 dos crimes contra a honra que a gente denomina assim. Tá? Tem que tomar muito cuidado com a rede social, né, doutor? Sim, exatamente. Até, de repente, replicar uma postagem onde você não tem ciência, né? Então, muitas vezes a gente vai lá compartilhando sem... Isso, sem saber se o fato é verídico. Porque, na verdade, o fato é um só. Ninguém lê direito a história, Não, né? Ninguém lê. Não. Então, e se lê muito rápido, não entende. Sim. Então, hoje, as pessoas querem... claro, a vida, até com a internet, com a rede social, ela movimenta muito rápido. E muitas vezes a gente quer buscar essa rapidez que está vindo, e aí você quer informação, você quer, a ponto de quase ir se enlouquecendo, né? Então, as pessoas não leem mais com entendimento ou com a clareza necessária. Alguns leem mais rápido, entendem, outros demandam prestar mais atenção, mas muitas vezes nenhum dos dois leem mais. Né? Porque a gente essa é uma realidade. A gente vê quando alguém faz uma postagem, as perguntas fazem perguntas onde está tudo claramente se você lesse. Verdade. Né? Então, até ontem aconteceu isso, do Ferreira Móveis, que é um dos patrocinadores aqui da rádio. Coloquei o contato dele, marquei o Facebook dele, coloquei o WhatsApp dele e coloquei valores, entrar em contato pelo WhatsApp. Aí os 2 primeiros comentários, valor. Sim, ou seja, eu não sei. É sem explicação. É verdade, a gente não tem esse, não sei, a gente bate o olho na foto, nossa, está vendendo valor. É automático, parece, né? Sim, é algo automático e tá lá. A pessoa não se preocupa em ver que tem um texto acima e prestar atenção, e ler, se inteirar, ter paciência, sossegar para ver, né? E a rede social, a gente vai falar mais, né? Claro, a gente só está começando o nosso bate-papo, mas ela tem muitas vertentes com relação à parte jurídica, né, doutor? Grupos de Facebook, sim, porque existem os administradores de grupo, que eles são, acredito eu, não tenho essa certeza, mas eles são responsáveis por aquilo que eles autorizam a entrar no grupo de informação, penso eu. Sim. Não existem ações novas, né? Sim. Então, assim, existem as ações efetivas nessa mesma situação contra, de repente, o administrador. Se ele permitiu, num grupo fechado, que pessoas entrem e façam as ofensas às outras, a possibilidade aqui, tá? Claro, os crimes são focados efetivamente contra quem os praticou, certo? Então, a parte criminal não envolve terceiro, tá? Mas os cíveis, sim. Então, aí que cabe as ações de reparações, sejam dano moral, material, diante do contexto, aí sim, de repente, contra a pessoa que praticou, contra eventuais administradores que já é reconhecida a responsabilidade. Será que as regras do grupo inibem o administrador de ter algum tipo de responsabilidade em cima dessa ação, por exemplo? No sentido do quê? A pessoa, antes de entrar, ela tem que concordar com algumas regras que estão no grupo. Então, não usar de racismo, ofensas, não. Então, ele colocou lá que sim, o administrador olhou. Então, ou seja, a pessoa que está entrando no grupo está consciente daquilo e o administrador aprovou a entrada dela no grupo. Sim, fechou. Até aí, ok. Aí, no grupo, ela vai e usa de injúria racial, mesmo ciente, através das regras. Será que isso inibe o administrador de qualquer tipo de... Aí o administrador ele tem que acompanhar, excluir a postagem, excluir a pessoa, tá? Sim. E numa eventual ação de alguém ofendido, ele vai usar se a ação chegar até ele, ele vai argumentar e vai fazer a prova da ciência da pessoa, daqueles termos. Perfeito. E vai mostrar que imediatamente tomou a providência de excluir a postagem, excluir a pessoa, né? O que eu acho que vai favorecer ele, né, doutor? Sim, e aí, realmente, é o andamento processual, é a instrução, e é o entendimento judicial mas a possibilidade é essa defesa. Porque está dentro do que ele poderia ter feito, né, doutora? Sim. Dentro de um grupo. E na rede social, a doutora estava falando de injúria. Isso, os crimes contra a honra, né? E aí também, eventuais crimes, né, que eu levantei aqui,
que podem ocorrer o furto de compartilhamento de dados, né? Crime contra a honra, que eu já falei, estelionato virtual. Então, são alguns outros crimes decorrentes da rede social que não existiria numa realidade aqui sem ser a rede. Os crimes contra a honra existem, então, eles sejam virtuais, sejam na vida cotidiana, isso existe. Acontece. Agora, existem aqueles específicos. Furto existe, mas o de compartilhamento de dados automaticamente envolve uma rede social, Sim. né? Estelionato virtual, inclusive cita aqui com a utilização de dados bancários das vítimas. Sim. E aí um ponto importante também que a gente sempre tem que estar, a pessoa ela não pode estar totalmente desinformada, ela tem que também buscar informação e estar sempre alerta. A gente vai falando disso sempre, né, doutora? A eventual procura e questionamento e não fornecer de uma forma tão simplista qualquer dado, senha, documento, sem realmente saber da fonte e tentar confirmar a fonte. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas a gente tem que cada vez mais tentar. Eu acho que tudo que você vai informar em rede social é importante você colocar a fonte. Sim. E tem que ser seguro, né? Tem que ser uma coisa muito segura com relação a isso. E nesse compartilhamento de dados, doutora, que a doutora está citando, é uma situação um pouco mais complicada, como a doutora acabou de colocar. Como é que a gente vai confirmar a fonte, né? A pessoa coloca, por exemplo, perdi meus documentos. É uma coisa assim, né? Sim. Aí você, no intuito de ajudar, vai e compartilha. E aquele documento era falso. E virou um negócio, né? Não sei. É uma situação que eu estou colocando só, né? Mas, assim, se o documento fosse falso, muito provavelmente eu acho que a pessoa não iria divulgar que perdeu. Não, nesse sentido de compartilhamento, né, que eu estou dizendo. Tá, mas a gente assim, não tem como saber, né? Não, se a pessoa divulgou a perda de um documento e alguém compartilha aí nessa situação... Não tem nada de... Não entendo né, que vem. porque... Geralmente, o que eu vejo também, né? Sim. A pessoa quando acha... Eu vejo pessoas que elas riscam os números e tal, apenas com o título de mostrar, olha, eu achei... Tá no nome então, X... tem tomado essas cautelas. Isso mesmo. Eu acho importante. Muito. Né? Não divulga... Código atrás do cartão. Exatamente. Às vezes divulga os 4 primeiros números, mas não divulga o restante. Isso são... Mas o compartilhamento de dados que se fala, que pode aqui existir um furto, são aqueles onde realmente existem, não sei como são os sistemas, mas de repente são os fraudadores mesmo que buscam aquele sistema de hackeamento e buscar dados muitas vezes de até aplicativo de banco, né? Sim. Para daí efetivamente praticar os crimes e entrar em contas bancárias que a gente nem sabe explicar como isso acontece, mas acontece, né? Sem dúvida. E aí estão as questões criminais, se efetivamente conseguir descobrir, e as ações também que os bancos pagam por isso, né? As pessoas, doutora, que não estão na rede social por medo de exposição. Porque nós sabemos que realmente nós estamos expostos a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Sim. E baixar uma foto da gente é a coisa mais simples do mundo. Exatamente. Tá? Hoje se tornou. Baixa uma foto, recorta-se o rosto e monta-se o que quiser. Sim. Inclusive páginas de Facebook que não são verdadeiras para utilizar a fraude posteriormente. E eu conheço pessoas que não estão na rede social por medo disso. Essa prática de repente, como é chamada essa prática de você copiar uma foto de alguém e criar uma nova rede social? É um estelionato? Eu entendo que é uma fraude ideológica? Entraria no estelionato virtual. Sim. Ou aí o enquadramento legal. Sim. Não sei bem, mas tá. Eu entendo que há sim uma possibilidade de estelionato virtual. Sim. Ou, de repente, até outras consequências que advirem da criação dessa página falsa, que poderia enquadrar em outros crimes. O que acontece muito e que acontece comigo mesmo e com outros homens principalmente, eu não sei no caso das mulheres se acontece ou não, mas muita gente cria Facebook falso, coloca a foto das menininhas novinhas e manda
no seu Messenger, oi, tudo bem? Podemos falar? Isso já aconteceu comigo umas 10 vezes. E quando você entra no Facebook, você olha lá, você vê que é de Paranavaí, você olha, não tem foto nenhuma, não tem seção sobre. Sabe quando você dá uma olhada no Facebook para ver se realmente é uma pessoa que você observa a família, hobbies, em tudo. E não tem nada, só tem a foto, né? É um Facebook montado para que depois, né, ele fala que vai mandar foto para você, aquelas coisas todas, depois a gente sabe. Sim, culmina-se com uma extorsão, Exatamente. né? Que é muito visto, né, doutor? Isso acontece com frequência. Inclusive, foi tratado na última novela, Sim. né? Me lembro o nome, não é muito Eu também não é de minha praia de acompanhar, novela, mas em alguns mas momentos que se passa, sim. É. É uma questão de pedofilia, foi muito Isso. séria com algumas outras, né? Outras meninas. Então, isso realmente está virando... Para ver o que é, assim, aonde estamos chegando, né, doutora? Sim, cada vez a expansão disso está indo mais Mais, longe, tá? mais e mais. Então, E eles, assim, a internet é ótima, a rede sim, social é ótima. sabendo usá-la, né? Exatamente. Então, só que muitas vezes essa situação, não sei se decorreria de uma carência na vida real aqui, né? E a pessoa vai buscar isso lá. E aí, cada vez mais as pessoas buscando um preenchimento Sim. se envolvem com esse tipo de situação. Eu só acho que a rede social foi criada para um propósito e ela se transformou em outro. Sim. Principalmente o Facebook e o Instagram, Sim. que são as duas maiores redes sociais no momento. Né? Até a gente fala no momento, porque a gente já teve Orkut, né? Nossa! MSN. MSN não lembro, mas Orkut eu sou da época. Então, nesse momento estão aqui, o Facebook e o Instagram. Mas eu acho que, de repente, o Zuckerberg deveria separar o que é pessoal, o que é empresarial. Eu não sei, alguma coisa assim. Porque eu sinto que tem pessoas que se incomodam com anúncios de empresas dentro do feed de informações deles. Tá. Né? E tem pessoas, porque o foco do Facebook, principalmente, era uma coisa social mesmo, era interagir pessoas com pessoas, né? E hoje ele está totalmente comercial, né? Ele é muito comercial. Acho que tudo que tá vincula comércio, né? Tem jeito, né, doutor? O que nós vamos fazer? Tudo a comércio. É difícil, e tanto que ele criou o próprio marketplace dentro do próprio Facebook. Né, que você pode vender lá dentro e depois, na hora que você vende, você responde. Se você vendeu dentro do Facebook, fora. Então, a doutora citou no início a questão de compras também através da rede social, né? Porque hoje... Isso, e assim, além das questões criminais, existem os processos cíveis. Por exemplo, um deles, né? O Facebook, se bloquear uma conta da pessoa e não der uma justificativa plausível, porque geralmente eles vêm sempre com o mesmo jargão, né? Que de repente está ferindo as leis. Isso, eles bloqueiam. Às vezes acontece. Sim. É possível, se não há um fundamento legal, é possível buscar também uma ação contra o Facebook para restabelecer a conta. Sim. Tá? Eu já vi nas pesquisas aqui várias determinações judiciais que determinam que o Facebook retorne a conta, porque não justificou por quê. Sim. Então, muitas vezes a gente também... isso é um tipo de situação que a gente está vendo também várias contas bloqueadas hoje. Sim. Né? Então, é possível também buscar uma medida judicial de restabelecimento. A justificativa deles é sempre essa que a doutora colocou, né? Mas não explica a fundo, porque... Feriu as leis, Mike. Tá, e que lei? Em que momento? Por quê? Tem que ser trazido. Tá? Então, é um tipo de ação civil decorrente da rede social, bloqueio da sua conta. Sim. E muitas vezes bloqueia Face, Insta, WhatsApp, e vai na enxurrada, porque né? eles são detentores de todos agora, né? Então fica, digamos Isso. que... bloqueio de forma geral, né? Exatamente. Existem também as ações de reparações de danos materiais, morais, tá? Por alguma divulgação de notícias falsas. Sim. Né? Que causou um prejuízo, de repente financeiro, não sei. Sim. Aí a pessoa tem que demonstrar que é a reparação material, perdeu dinheiro, teve que gastar, não sei, decorrente daquela situação.
o dano moral, onde chega ao ponto, inclusive, da ofensa, de dor moral, psíquica, consequências emocionais. Sim. Um dos exemplos são, de repente, vídeos divulgados, né, no momento íntimo entre duas pessoas. Sim. Que, sei lá, ou que namoravam, ou que tiveram um caso de jovens. A gente também vê muito dessa situação. Tem muito. Entendeu? Então, isso, além de uma situação criminal, ela demanda uma ação de reparação civil, material, moral, tá? Então, assim, são várias situações. São sempre as mesmas ações, mas focadas especificamente naquele momento. No caso, a rede social. É importante, antes da gente publicar qualquer coisa, a gente estar atento a tudo, né, doutora? Sim, exatamente. Qualquer detalhe pode ser uma válvula de escape para alguém que queira. Porque pode acontecer. Pode. Às vezes você posta algo de uma forma inocente, né? Às vezes você postou, mas não há uma repercussão. A doutora acha que as pessoas, cortando um pouquinho, a doutora, desculpa até, a doutora acha que as pessoas ainda levam a rede social de uma forma muito, vou usar a palavra desleixada, mas eu não sei se é isso. Tipo, a rede social. Eu acho que sim, sim. Né? Eu também acho que sim. Até porque, voltando ao assunto principal, eu acho que as pessoas não prestam atenção no que leem. Sim. Né? Então, assim, vai meio que do jeito que vai. Posta lá e tá tudo certo. Então, assim, você não presta atenção, não lê com cautela, vai compartilhando, né? Porque é uma resposta mal colocada, ou uma indagação, ou qualquer tipo de comentário que possa aferir. E a gente está vendo muitas situações, principalmente com relação a comentários que são feitos, né? Inclusive, amanhã a gente vai ter a Ana Júlia Casagrande aqui, que é a vereadora, e tem um caso, né, que está acontecendo dentro da Câmara Municipal, de uma fala de um dos vereadores que está causando não estou sabendo. Um negócio muito grande. É uma questão que umas pessoas acham que é por causa que é parte religiosa, outras pessoas acham que é porque é racismo, questões contra LGBTQI+. Então, tem muitas situações por causa de uma palavra que foi usada durante uma sessão. Então, eu estou usando esse exemplo como questões da rede social, né, doutora? De repente, uma palavra mal colocada na rede social. De uma expressão equivocada. Né? Outro dia eu estava lendo um livro, eu acho que era do Augusto Cury. Tá. Que é o pai da psiquiatria, né, da psicologia. E o Augusto Cury colocou uma situação que é assim, quando você for escrever ou falar alguma coisa, procure escrever ou falar para que a outra pessoa que vai ler entenda. É preferível que você escreva de uma forma simples e fale de uma forma simples numa rede social ou qualquer outra situação, para que a pessoa interprete aquilo que você realmente quer dizer. Exatamente. Porque a interpretação depois... Tudo hoje é interpretação. Um pode interpretar A, o outro pode interpretar o alfabeto inteiro. Exatamente, por causa de uma palavra. Sim. E de uma certa forma hoje, as coisas estão aí questionáveis. Então, tudo é questionado, tudo existem... tudo é buscado, tudo... Mudou, né? A rede social, ela entrou eu acho que por meados ali do ano 2000, na questão acho que ali. Foi por aí. Por ali, né? Já estamos aí há praticamente mais de 20 anos aí com a internet nas nossas vidas. E como a doutora colocou super bem, a internet ela é necessária, útil. Necessária, não tem como não hoje... é uma coisa sem volta. Não. Né? Não tem... Não nós evoluímos muito rápidos com a internet e acredito que cada vez será mais. Sem dúvida. Não sei o que vai acontecer conosco na realidade. Mas estão... Até porque estão falando de dinheiro virtual. As criptomoedas, né? Sim. Já estão, segundo... já existem países que a cédula de papel não existe mais. E realmente eu já não tenho são 2 países que não existem mais. Nossa. Então eu não sei. Nós vamos viver de forma virtual. Nossa vida vai ser praticamente virtual, né?
Mas a doutora não acha também, fugindo um pouquinho da parte jurídica, que as redes sociais afastaram um pouquinho as pessoas? Sim, O lado sim. humano? Exatamente. Eu até trouxe aqui Sim, fique à vontade. não, uma frase, Sim. uma frase que eu nas pesquisas, né? Uhum. Assim, foi um comentário que eu achei muito interessante. Onde diz assim, uma sociedade cada vez mais tecnológica é comum se apegar ao que é virtual. E é importante usar isso em prol da rapidez e da facilidade. Deve-se ter o cuidado, entretanto, de saber quais são as prioridades. Mais importante do que manter bons relacionamentos nas redes sociais é manter boas relações pessoais no dia a dia e, mais ainda, manter a família bem estruturada e unida. Pode-se assim dizer que a vida real deve prevalecer sobre a vida virtual. Que frase, hein? Né? Então, é necessário, útil, comércio. Mas não é prioridade. Não pode ser prioridade. Tá? Então, assim, fugindo da parte jurídica. Sim, um pouquinho jurídica. Mas a gente vê as consequências que está gerando, principalmente nos mais jovens, a vivência nesse mundo virtual. Estresse, ansiedade. Eu estava vendo até síndrome do Google. Sim, eu nunca ouvi também falar. Então, eu acho que é do Google. Eu vi algumas consequências psicológicas, toques, que são consequências do uso constante. Exatamente. Da informação, de muita informação. Sim. Dessa necessidade que a doutora colocou agora há pouco, de estar sempre com muita informação. Exatamente. Eu, particularmente, eu não uso tanto porque eu não dou conta. Sim. E aí eu entro numa ansiedade que não dá. É. Então, assim, tirando a revenda, né? Sim. Eu, particularmente, não fico postando tanto. Sim. Não posto no meu dia a dia, uma coisa ou outra. Mas também não fico muito porque o meu limite não dá. E a gente tem que ter essa noção. Sim. Eu pesquiso, eu vejo umas situações, a gente usa-se muito para pesquisa. Todos os processos hoje estão digitalizados, virtuais. Até a audiência com o juiz, né? Exatamente, são virtuais. São virtuais. Então, nós de trabalho também, muitas são, algumas presenciais. Sim. Mas eu tenho que ter meu limite, senão muita informação me deixa ansiosa. Eu acho que a gente tem que absorver aquilo que é importante para nós, né, Exatamente. E a nossa vida está aqui. Sim, nós temos que o mundo real é aqui. Sim, porque a gente vê pessoas que se viciam tanto, assim como drogas, que tem que se internar. Tem. Infelizmente então, assim, tem. Nós temos que tentar mudar essa realidade. E eu sei que muitas vezes, né, questão de trabalho, os jovens ficam lá, acabam ficando, os pais não acompanham. Né? Youtuber, que fala, né? Essa nova atividade, influenciadores. Os pais não acompanham. Sim. E isso tem gerado consequências psicológicas sérias. É um assunto que, se a gente for tratar dessa parte, né, doutora? A gente vai fazer um que... programa só dele, porque realmente a gente vai fugir do jurídico literalmente. E aí tem que trazer um psicólogo aqui. E seria até importante a gente tratar disso qualquer dia, né? Eu vou ver se a gente consegue alguém que possa... tem limites, né? Precisa. A gente vê situações diárias que realmente, em virtude da própria rede social, acaba causando. Não, assim, só um exemplo, né? Você pode ver em muitas vezes restaurantes, o casal, a família, cada um aqui, ó. Sim, em shows, então. A pessoa não assiste mais o show. Não. Ela fica tirando foto do show inteiro, filma o show inteiro. Você tá lá pra fazer o quê, então? Sim. Né? Você vai no restaurante, numa choperia, algum lugar, uma lanchonete pra conversar, né? Pergunta pro Fábio se nós vamos ficar tirando foto, eu e ele, se nós for na choperia. Nós vamos tirar uma. Duas no máximo. A segunda, depois de que terminou a choperia, aí a gente não pode tirar, né, doutora? Então, não dá. Então, doutora, voltando aí à parte jurídica, a doutora trouxe, claro, um script para a gente poder dar sequência, mas essa frase que foi colocada é perfeita. Eu achei Ela se resume de uma forma bem tranquila o que é realmente a vida real do que é a virtual. Nós temos que viver aqui, é aqui que a gente tem que manter os relacionamentos, é aqui que a gente conhece, ou pelo menos a pessoa. É duro fugir disso, mas eu acho que a tendência é ser cada vez mais virtual.
Infelizmente. Hoje os aniversários, que a gente levava bolo na casa das pessoas, nem que fosse no meio de semana para comer um bolinho e tomar um refrigerante, a gente ia na casa da pessoa para cantar parabéns. Hoje é parabéns, felicidades no WhatsApp ou no Facebook. Sim, sim. É assim. Ah, mas é correria, é a vida. Precisamos parar. Aí são as prioridades, né? Então, é aí que tá. A gente Precisamos entender isso. realmente Agora, a inteligência artificial, que estão aí lançando, né? Hoje tem sistema que a gente coloca o texto e aparece uma voz do computador lá, que lê aquele texto e grava. E aí você pode mandar, usar como podcast, usar como tudo. Não sei. Não sei até que ponto. A gente até viu também que existem alguns advogados que fazem aí, mediante esse inteligência artificial, ações, né? Sim, Então, assim... Eu não sei, ele escreve todo o processo lá e a voz fala o processo, eu não sei. Ele faz um resumo aí o a inteligência faz todo o trabalho. Exatamente. Então, quer dizer, e isso me preocupa muito, porque da mesma forma que tem um lado bom, tem um lado ruim. O que está gerando de desemprego com isso também é uma enormidade. A gente sabe o quanto que desemprego de lojas... mas gera emprego, vamos citar aqui o Mercado Livre, por exemplo. Gera emprego. Mas a gente vai cada vez mais tendo menos emprego. Então, gera emprego ou trabalho, né? Porque gera emprego ou trabalho. Porque não existe mais um vínculo. Sim, não tem mais. Então, ou seja, a pessoa... Prestador de serviço agora. Exatamente. Ele entrega na rua, assim, né, faz lá um MEI, abre o CNPJ, emite nota fiscal, a empresa paga pela nota e está tudo certo. Né? Exatamente. Eu não sei, doutora, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso. Porque o gás, por exemplo, a entrega do gás é uma coisa que necessita do material humano. Sim. Tá certo? Não tem, a não ser colocar um boneco lá, motorista, que possa entregar o gás lá. Ainda não inventaram. Só se criar um robozinho. Ainda não inventaram. Então precisa do lado humano. Aqui, comigo, eu preciso ter uma pessoa que cuide de notícias, outra de rede social, outra que faça o programa. Então ainda precisa ter o lado humano, entre aspas. Sim. Porque hoje já existem programas que são gravados a nível, né, de rádio que você coloca no aplicativo. Então a parte, digamos, artificial já também existe aqui dentro. Sim. Né? E tem algumas atividades que já saíram e outras que vão sair por causa da internet. Não tem jeito, doutor. Não vai. Assim, não dá pra gente prever o futuro para onde isso vai caminhar. Mensurar, né? Mas que realmente é preocupante. Nós vamos chegar a um ponto. As lojas, né? Vamos citar uma aqui. O Magazine Luiza, durante muito tempo, trabalhou com a loja virtual. Ela cresceu só tendo... virtual. Isso, e ainda tem, claro, tem. Mas a loja física ainda continua. A minha preocupação é que daqui a uns 10 anos eu não sei se vai ter mais a loja porque assim, física. por exemplo, você pode comprar na loja virtual e tirar na física. Então, ou seja, se você tiver um estoquista lá só para entregar o seu produto... Se tiver uma portinha... como está acontecendo com o Mercado Livre, por exemplo, muitos lugares são... Como é que fala? CD, né? CD, centro de distribuição. Do Mercado Livre. Cadastra a empresa lá, a empresa acho que acaba recebendo, às vezes, um bom dinheirinho durante o mês lá, só de ficar entregando pacotes, né? Vamos lá. Voltando ao direito jurídico, doutora, que a gente foge, não tem como, né? A gente vai batendo papo, não tem jeito. Os assuntos vão... assim, posso só também Claro, fique à vontade. Claro, por favor. Tá, por exemplo, nós citamos ações de reparação e tal. O que a rede social também pode trazer, né? Pode trazer o lado bom quanto o lado ruim. Muitas vezes, para quem entra com uma ação e argumenta fatos, tá? Porque assim, o que hoje todo mundo é acostumado a postar tudo na rede social. Muitas vezes até o a mais, né? Sim. E fazer prova contra ela mesma, tá? Então, o que acontece? Hoje, num processo, é possível tirar muitas provas de rede social. Principalmente para quem pede e a pessoa que se defende pode fazer prova. Então, por exemplo, numa ação onde você faz uma cobrança, alega que perdeu um cartão, que nunca esteve lá, a pessoa que se defende, se você tiver fotos que você fala que perdeu um cartão de crédito aqui, nunca esteve aqui, mas as provas, as fotos demonstram
um vínculo com aquele local, certo? Onde você pleiteia sei lá, uma pensão alimentícia, ou o pai que fala que muitas vezes precisa diminuir porque não tem condições, porém posta numa rede social uma vida ostensiva. Faz prova contra ele mesmo. Então, hoje, as pessoas com esse intuito de cada vez mais se mostrarem, acabam fazendo provas contra elas em processos judiciais. Entendi. Tá? E outra, numa situação, depende aí o tipo de demanda, é possível você ir até pegar o link da postagem, Sim. ir até um cartório, fazer uma ata notarial, uma certidão, já que o cartorário, o tabelionato tem fé pública, Tá. né, daquela situação para ser usado numa ação ou numa defesa. Então, tudo isso também envolve uma rede social em provas a seu favor ou contra. Num processo onde você demanda prova testemunhal, isso já aconteceu comigo. Tá? Numa ação trabalhista pela empresa. A pessoa levou uma colega para ser testemunha dela. A juíza pergunta: você está aqui para dizer a verdade? Somente a verdade? Tal. É sua amiga? Ah, não é. Eu apresentei uma foto da rede social, as duas juntas, uma falando amiga para a outra. Acabou, não tem mais testemunha, impedida. Então, assim, é um mundo que tudo tem limite. É o que a gente fala, é o bendito limite. A doutora foi bem demais aí, hein? Ou... processo. Foi. Então, assim, veja os limites, né? O que a gente vê hoje, funcionário que pega atestado médico, Sim. né? Porque está doente. Sim. E aonde muitas vezes se vê a foto? Na rede social. Tá doente, mas está em tal lugar, tá em tal lugar. Tá doente? Não sei. Certo. É questionável. Quando você pega um atestado médico, onde o médico dá um afastamento, ou que seja no dia ou 2 dias por conta de um CID e tal, que, na verdade, também se o paciente não autoriza, não pode mais se pôr CID, Sim. então você não sabe nem, se não tem CID, você não sabe nem porque a pessoa está doente. Porque aí não tem, né? Porque está aí afastada, está numa praia. Sim. Então, as pessoas perderam o senso da lógica. Sim. Né? Então, tudo isso é prova contra. Dá uma justa causa? Numa questão trabalhista, entendo que pode dar. Sim. Pode dar até justa causa por isso. Sim, exatamente. Nossa, pra gente ver o tamanho que tá, né, doutor? Sim, é extenso a questão, tá? Então se você quer ir na praia, não apresente um atestado, vai lá e fala, eu vou na praia, é mais preciso de fácil. 2 dias, entendeu? Ou se você vai precisar de uma testemunha, qualquer pessoa sabe que amigo não pode ser. O amigo lá confidente, certo? Não o colega. Então, não leve. Não leve. Certo? Porque você pode, mediante a rede social, obter uma infinidade de provas, favor ou contra, vai de que lado e que situação você precisa. A gente tem que estar atento à rede social, principalmente Facebook e Instagram, que são as duas principais, Sim. Com relação a tudo isso. Se hoje, juridicamente, um juiz acata uma prova de uma foto de rede social, imagine o tamanho de que já está essa questão da rede social. Uma foto, um escrito, qualquer situação que a gente coloque hoje, ela pode ser usada a favor ou contra, né, doutora? Sim, como por exemplo. Nesse caso específico aí. Ela não pode usar, levou a menina, falou que não era amiga e a gente provou. Não pode ser o juiz já falou. Porque se fosse ouvida, ela não iria estar isenta da realidade. Da verdade ou da situação. mentira, né? Sim. Ela ia, claro, favorecer a amiga de qualquer forma. Totalmente instruída para falar aquilo que o advogado reclamante queria. Certo? Assim como também já peguei fotos numa rede social de um pai, era meu cliente, entrou com uma ação contra a filha para exonerar alimentos. Certo? O pai tinha tido um infarto e... Alegava que precisava comprar remédios, enfim. Isso. E aí, a menina já tinha 18 anos. Sim. Vivia uma união estável, mas ele não tinha tanta prova, porque não tinha tanto contato. Mas eu precisava o quê?
obter uma liminar para parar já a pensão, porque efetivamente ele estava necessitando. E isso não acontece, porque qualquer ação de exoneração ou revisão de alimentos do pai contra os filhos é só ao final. O juiz não dá liminar porque necessita de prova. Mas o que eu consegui provar? A união estável, que a menina tinha uma área de lazer, alugava a área de lazer, trabalhava registrado, fazia viagens para outro estado. Ou seja, ela não precisava da pensão. É isso que a doutora conseguiu provar. Exatamente. Tá. Então, eu consegui eliminar. Sim. Quando eu entrei com a ação, isso, eliminar é uma decisão que a doutora antecipada. Colocou, sim. Né, do final da ação. Sim. O juiz deu. Acabou. Aí o processo continua. Óbvio que continua. Sim. Aí, no fim, a menina não foi nem na audiência. Porque, né? Entendeu? Então, é assim, são provas. E não são provas ilegais. São provas legais que estavam lá postadas. E a partir de quando o juizado começou a aceitar as provas de rede social, doutora? Isso... Eu não sei a partir de quando, sim, efetivamente, mas... Ou a partir de quando a doutora começou a utilizar isso? Há mais de 1 ano, 2, 5? Essa ação já faz uns 5, 6 anos. Então já faz um bom tempo, sim, né? Sim. Que os juízes aceitam provas de rede social. Na verdade, essa ação foi até mais. Aí, tá vendo? Faz uns 8 anos. Então vamos colocar, vamos arredondar aí 10 anos atrás, sim. que o magistrado já aceita prova de rede social como uso a favor ou contra. Você demonstra que a pessoa tinha toda uma situação bem estruturada financeiramente. Então, por isso que a doutora colocou agora há pouco a realidade e o lado virtual. Então, Na verdade, eles estão juntos já hoje. Era justo, no caso dessa pessoa, postar até que ela tinha uma área de lazer, era um comércio. Até só porque que ela aí, aluga, né? Então, digamos que comercialmente, né? Exatamente. Sim. Só que aí, então, arque com as consequências de outro e tenta remanejar. Né? Então, tem várias situações. Sim. Hoje são provas e são reais. São reais, porque essa pessoa postou lá, é real que ela tem uma área de lazer para alugar. Se ela tem uma área de lazer para alugar e é realmente dela, ela não está postando de uma amiga ou de algum conhecido para ajudar, digamos, ela tem uma condição. Então, justifica a pensão depois da maioridade. Tipo, a doutora coloca lá, olha, ela postou na rede social uma locação de área de lazer. E ela consegue provar isso, que essa área de lazer não é dela, ela se defendeu. Ok, o juiz vai olhar de uma outra forma. Vai falar, doutora, não é? Tá, então, são situações, mas o que me chama a atenção é o quanto a rede social hoje está influenciando do lado real, digamos assim. Exatamente. Se o magistrado aceita uma prova de rede social, é porque a rede social hoje é mais real do que se imagina. Sim, porque não são provas ilegais, são provas legais. Se houver necessidade, como eu disse, da ata notarial, você faz um cartório, principalmente para preservar o link, de repente, porque pode ser apagado, né? Sim. Mas, se assim o demandar. Mas são provas que muitas vezes você não consegue fazer na realidade do seu dia a dia. Você não tira tem de como. lá. Sim. Né? Incrível, Pais que falam que não pode pagar a pensão e viajam para lá e para cá. Não dá, né, amigão? Entendeu? Então... Mas as pessoas não se preocupam com isso. Não, porque talvez, não sei se não tem conhecimento, ou ainda utiliza a rede social como uma coisa banal. É isso que eu estava dizendo, doutora. Não sei. Doutora, eu sei que é um assunto extenso, acho que para a próxima entrevista, que agora já são 10 para as 9, nós vamos voltar nesse tema, porque ainda falta, pelo que eu vi aí, bastante. Não, aqui foram alguns temas mais sobre rede social. Não, mas a gente pode abrir na próxima quarta-feira novamente, seguir com esse tema. Eu até vou colocar isso de uma forma na rede social da rádio um pouco mais explanada, né? Vamos fazer um videozinho convidando o pessoal, porque esse é um assunto que eu tenho certeza que as pessoas têm que saber. Porque tá todo mundo escrevendo o que quiser na rede social aí, postando foto ali, aqui, e a hora que vai ver... Então, pode ter problema. Pode. Doutora, por gentileza, as considerações finais e o tchauzinho para a câmera, por favor. Não, nesse caso aqui, realmente é reiterar um pouquinho, né? Partindo dessa frase, vamos ter as prioridades ainda, né? Rede social é bom, ótimo, necessário, empreendedor, mas existem as nossas prioridades, existe o nosso contato físico, faz bem para a mente, faz bem para as relações, existe a nossa família.
Então, a gente tem que avaliar prioridades e avaliar o contato. Isso é real. Sim, Isso não vai real. deixar de existir. A nossa comunidade, que se inicia na nossa família, né? Nossa pequena comunidade. Perfeito. E daí amplia-se para o nosso bairro, nossos vizinhos, colegas de trabalho. Vamos viver a realidade, vamos efetivamente avaliar o que nos faz bem, né? Perfeito, doutora. Olha, muito obrigado mais uma vez, doutora Edna Zontini, advogada. Obrigado, doutora. Obrigada a você, Fabiano, por mais esse dia. Obrigada a todos os ouvintes, aqueles que nos acompanharam. Sim. E segue a vida. Até a muito próxima obrigada. quarta-feira, Até, né? Se Deus quiser e Deus assim nos permitir. Vai, com certeza. Para quem não pôde acompanhar a entrevista na manhã desta super quarta-feira, estará disponível a entrevista amanhã, na parte da manhã, toda a gravação completa desse bate-papo com a doutora Edna Zontini no nosso canal do YouTube. Tá bom, gente? Tchau. Uma ótima quarta-feira. Fiquem com Deus. Deixa eu colocar a doutora Edna aqui, doutora. Agora sim. Tchau, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Até a noite, né? Até às 18 horas com o programa Noite Interativa ao vivo, tá bom? Tchau, gente. Valeu. Muito obrigado e até mais.